Essa é a primeira aula de um curso que eu imagino seja maravilhoso, porque é um curso, inclusive, inédito. Foi a ideia de uma pesquisadora que eu acho fantástica, que faz parte da minha história, e é a história da toxinologia. Então, os patrocinadores desse curso tem o INCT em toxinas, que é a sede no Instituto Butantan, o Instituto de Biociências, o Instituto Butantan, que é o centro, diria, inaugural da toxinologia no Brasil, e da Sociedade Brasileira de Toxinologia. E a questão é a seguinte: uma história sempre começa no meio. Não tem esse negócio de eu descobri, eu inventei. As histórias, elas vêm numa sucessão de fatos e vão acrescentando, no caso da ciência, a história de uma disciplina que é a toxinologia. Mas, como vocês vão ver, ela se origina em ramos diferentes de áreas de conhecimento distintos. Se a gente imaginar o homem há 500 mil anos atrás, imagina você saindo da caverna com a sua esposa e você descobre que você é um ser precário. Por quê? Ao sair da caverna, você vai encontrar o tigre dente de sabre e ele vai te destroçar. O fato do homem ser um ser precário fez com que ele tivesse que inventar artifícios para sobrevivência. E uma das coisas que ele fez teve que criar uma lança e pôr o dente de sabre na ponta da lança para enfrentar o tigre. Se você olhar aqui, o tigre está com os olhinhos tristes, ou seja, ele já não consegue com tanta facilidade alimentar-se de você no tempo das cavernas. Bom, em relação ao mundo moderno, se é que a gente pode tratar, de certa maneira, o desenvolvimento da humanidade, a ideia de consciência científica aparece nos anos 1500, mais ou menos na época que o Brasil foi descoberto. Uma das causas principais dessa questão da ciência vem exatamente dos descobrimentos. Imagina um português chegar aqui no Brasil e encontra um papagaio verde, né, como uma folha, e que fala. O português nunca tinha visto papagaio. Então ele teve que inventar, teve que pensar o que aquilo significava, etc. Obviamente, nesse período também vem o advento da imprensa. Então, o Gutenberg foi super importante, porque o fato de você ter imprensa era a chance de você reproduzir os documentos, os livros e disseminar o conhecimento. A ciência política, com Maquiavel, que vamos dizer, um tratado sobre o homem na cidade e o homem convivendo com o homem, é uma coisa extremamente importante. A noção de experimentalismo, não o experimentalismo em si, mas a noção que é dada pelo Bacon. E já para o final, já perto dos anos 1900, 1850, a microbiologia e a imunologia são ciências que vêm paralelamente sendo trabalhadas, basicamente com dois núcleos centrais, um na França com Louis Pasteur e outro na Alemanha com Robert Koch. Bom, ao longo já do século XX, você tem a genética em si como os seus marcadores, etc., mas principalmente a noção da genética enquanto sentido evolutivo. Isso foi um salto muito importante. A bioquímica, que obviamente entrou de uma maneira muito marcante no final dos anos 60, eu diria, e obviamente já no final do século XX as tecnologias. Daqui a pouco a gente vai retomar esses pontos aqui. Bom, relativamente à passagem do século XIX, a gente tem, então, Darwin e Mendel dando uma diretriz evolução e genética, quer dizer, constitutivo, um aspecto constitutivo e outro ambiental, porque o Darwin trabalha com a questão do ambiente na seleção natural.
Os pesquisadores que eu falei para vocês, o Pasteur e o Koch, e no grupo do Pasteur tinha o Roux, tinha o Metchnikoff, já no grupo do Koch você tinha o von Behring, o Ehrlich, enfim. E aqui no Brasil, o Brasil era extremamente desenvolvido, porque na França e na Alemanha você tinha esses pesquisadores, e aqui no Brasil você tinha 3 grandes nomes da ciência, o Adolfo Lutz, o Carlos Chagas e o Vital Brasil. Vocês vão ver, o Vital Brasil acaba tocando nesse ponto que nos interessa da história da toxinologia. O Pasteur falava uma coisa interessante, quer dizer, falou várias coisas interessantes. Não só um grande cientista, ele era capaz de fazer diferentes experimentos em diferentes áreas, mas ele tinha essa capacidade de pensar e transmitir esse pensamento. E então ele diz assim, ó, o saber é o grande patrimônio da humanidade. Ou seja, um país que tem o saber, ele tem a condição de se desenvolver. O que não acontece num país como o Brasil, que infelizmente continua subdesenvolvido, porque o saber é muito pouco valorizado do ponto de vista dos nossos governantes, etc. E uma coisa que ele falava que é interessante é que não há aplicação da ciência, não há ciência aplicada, mas há a aplicação da ciência. Então aqui está o Vital Brasil, o nome dele, é o Vital Brasil Mineiro da Campanha, o registro de onde nasceu. Nasceu na cidade de Campanha, que é no sul de Minas, no Brasil. E Brasil na época se escrevia com Z, então, e Vital porque era dia de São Vital, né? E ele protagonizou o primeiro embate entre um cientista brasileiro e um estrangeiro, a questão da especificidade dos soros antiofídicos. E foi uma batalha interessante. Se hoje a ciência trava, algumas discórdias são tratadas publicamente relativamente ao conhecimento, isso na época foi extremamente marcante, porque se tratava de uma condição de princípio e de execução. A motivação central era, então, o Calmette, que era um pesquisador francês, trabalhando no Instituto Pasteur, no grupo do Louis Pasteur, ele resolve, na Indochina, que era uma colônia francesa, tinha acidente ofídico. Então ele resolve fazer um soro contra o veneno da naja. O que significava isso? O Behring tinha mostrado que era possível você produzir um soro contra uma determinada toxina, um soro que fosse protetor, que neutralizasse a toxina. E como isso era feito? Você pegava a toxina, de alguma maneira ela é isolada do ambiente. No caso do Behring, então, a difteria, ele cultivava a bactéria, o extrato dessa bactéria, o que essa bactéria jogava para o meio, ele filtrava e injetava a cavalo. O cavalo reconhecia a toxina como estranha. Aí ele pegava o soro do cavalo, o sangue do cavalo, separava o soro e usava esse soro para proteger as pessoas que estavam infectadas com difteria. O Calmette usou o mesmo princípio para fazer o soro contra o veneno da naja. Ele pegou o veneno da serpente, injetou o cavalo, numa dose não letal, o cavalo produziu o soro, esse soro era aplicado com sucesso para salvar as vidas. Aqui no Brasil, bom, obviamente ninguém viu uma serpente andando no Champs-Élysées, né? Na França. Em Paris não tem serpente caminhando. Mas no Brasil tem, né? E o Vital Brasil começou, lá em Botucatu, a sentir o impacto do problema do ofidismo aqui no Brasil. E lá em Botucatu, numa coincidência, no caso da ciência feliz, você tem espécies como a jararaca e você tem espécies como a cascavel. Então, e dependendo do acidente que ele ficou 1 ano lá em Botucatu e verificava que o acidente por uma serpente tinha uma patologia, sinais clínicos diferentes da cascavel. Jararaca, você tinha uma reação local e na cascavel você não tinha reação local. Então isso já era uma coisa interessante de ser trabalhada.
Bom, na época, isso é 1884, se não me engano, no estado de São Paulo você tinha 5 mil óbitos por ano, só no estado de São Paulo, né? É um dado muito importante isso. Então, em termos da motivação e o que levava à conclusão dos trabalhos que eles faziam, o Calmette dizia o seguinte, que o soro que ele tinha contra o veneno da naja era um soro universal, ou seja, serviria para qualquer tratamento de picada por serpente. Enquanto o Vital Brasil, já pela própria observação que ele tinha tido lá em Botucatu, ele dizia assim, não, provavelmente eu vou precisar de soros específicos, ou seja, um soro para cada tipo de gênero, para cada gênero de serpente. Então, um soro contra os venenos das jararacas e um soro contra o veneno da cascavel. Esse embate levou mais ou menos uns 20 anos. O Vital Brasil recebeu o soro do Calmette e testou aqui contra as picadas por jararaca e cascavel e o soro não funcionou, até que um outro francês, o Nicolas Maurice Artis, que foi um grande cientista e que estudou muito a questão da anafilaxia, das alergias, enfim, ele resolveu fazer um experimento semelhante ao do Vital Brasil para dizer, olha, é ou não é quem tem razão. Ele pegou veneno da naja, de uma outra víbora de Russell, que chama, e uma cascavel, essa Crotalus. E viu que, na verdade, você tinha proteção quando você tinha os venenos correspondentes. Ou seja, o soro contra uma, o soro contra outra e outra. Só assim, então, ficou provado que realmente o Vital Brasil tinha razão. Isso, em termos do conhecimento científico, é muito importante. É uma relevância muito grande, não só, obviamente, para a época, mas o que isso desencadeou ao longo dos anos, e nós vamos ver esse negócio. Eu digo que o Vital Brasil merecia ter ganho o prêmio Nobel, porque ele estudou, na verdade, uma questão importante, central na imunologia, que é a questão da especificidade aos antígenos diferentes. Isso o Landsteiner, que depois, 2 ou 3 anos depois, fez com o grupo sanguíneo, que é exatamente mais ou menos a mesma coisa que o Vital Brasil fez com veneno. Só que ele fez antes, mas isso é aquele negócio, né? No Brasil as coisas não são reconhecidas do jeito que deveriam ser. É a questão dos soros antiofídicos, mostra que, na verdade, a gente não precisa do imediatismo para desenvolver uma ciência. A ciência ela se faz de uma maneira natural e progressivamente. Não tem esse negócio de competir. O conhecimento não é competitivo. Tecnologia é outro negócio, eu tenho que competir para lançar um produto antes da outra indústria, etc. Tal. Mas o conhecimento não, ele é cumulativo. Isso o estudo do Vital Brasil ensina a gente. Então ele introduz, na verdade, na questão da imunidade, uma noção muito importante. A complexidade, que a gente já sabia que o sistema imune era uma coisa complexa, a questão da diversidade também é super importante e já se conhecia biologicamente, mas é introduzida a noção de especificidade. E isso, do ponto de vista imunológico, é muito importante, muito relevante em função não só dos fatores genéticos, mas também em relação aos ambientes ao que os indivíduos são expostos, desde o período pré até o pós-natal, obviamente, ao longo da vida. Então, essa noção de especificidade, ela mostra-se um conceito definitivo e ela vai abarcar áreas do conhecimento como imunologia, bioquímica, farmacologia, fisiopatologia e toxinologia. Os estudos de envenenamento abriram perspectivas interessantes em várias outras áreas. O aspecto zoológico, por exemplo, a herpetologia se desenvolve muito, a imunologia e, obviamente, mais recentemente, a toxinologia, que ela é eu diria assim, é uma rede que abarca todas essas áreas do conhecimento, bioquímica, imunologia, fisiopatologia, etc. Olha aqui, a herpetologia como é importante. Vai mexer com uma cobra vermelha, ó. Qual é
a verdadeira ou a falsa. Aqui está escrito, né? Aqui é coral e aqui é falsa coral. Mas vai achar isso na natureza. Então, a questão da herpetologia foi marcante nesse sentido. A questão das toxinas, então a noção de que são moléculas solúveis, secretadas por determinado tecido, no caso de glândulas de veneno, por exemplo, que você tem, ou que estão isso está não só em serpentes, está em aranha, em aracnídeo, em bactéria patogênica tem um monte de toxina. Nós, seres humanos, fazemos muitas toxinas também, né? E essa noção de que interage com moléculas solúveis e do hospedeiro, e também em membrana e no citoplasma, isso ao longo desse curso vão ter aulas muito interessantes em todas essas áreas, da herpetologia até o aspecto de mecanismo, imunologia, etc. e tal. Eu acho que vai ser um curso maravilhoso. Uma noção que eu acho que é importante vocês terem é que nós somos um conjunto de moléculas que sentem, né? Então você chega em casa e fala para sua mãe: mãe, eu sei quem eu sou, afinal descobri, eu sou um conjunto de moléculas que sentem. E é verdade, você sente na pele, você sente o odor, você sente o gosto, tudo porque você tem receptores nas células, você tem anticorpos, no caso da imunologia, então, receptores de células e anticorpos, que são solúveis, que encontram os antígenos, e no caso das toxinas, as toxinas sentem. Então, se você tem, acho que é o próximo slide, então, se você tem uma neurotoxina, ela vai achar o receptor que lhe interessa no sistema nervoso. Enquanto as hematoxinas, que são, aqui na neurotoxina, você tem o exemplo da cascavel, para ficar nas serpentes. E das hematoxinas, você tem as jararacas, o alvo é o sistema circulatório. Então, por isso que os sinais que o Vital Brasil via diferente, ele já estava relacionado com isso. Isso foi super importante, né? O Slota, que trabalhou no Instituto Butantan, que cristalizou a primeira fração do veneno de cascavel. É que tinham escrito aqui, ó, em 1939, esse pesquisador. E depois o Moura Gonçalves fez todo o tratamento do estudo da crotamina lá em Ribeirão Preto. Em 1945, é que está em azul aqui, vocês não vão ver, mas eu estou vendo aqui, confie em mim. Aqui está uma jararaca maravilhosa. Por que é a jararaca? Ela é maravilhosa em vários sentidos. Também porque o veneno pode servir de arma contra determinadas coisas. Isso, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que não tem esse negócio que é só coisa do diabo. Aliás, tem um negócio interessante. O diabo um dia vai ser canonizado. Pode escrever esse negócio, porque cada vez menos atribui-se ao diabo as coisas ruins. Antigamente, o sujeito morria de peste era por causa do diabo, até que a ciência mostrou que a peste não é o diabo, é a bactéria que fica na pulga que está no rato. Então você vê que, né? E ao longo do tempo também, a relação do envenenamento, etc., coisa do demônio. Não tem isso. Tem ciência, o conhecimento vai clareando as coisas. E uma das coisas interessantes é que os venenos não são negativos, só fazem mal. Você pode usar o veneno para extrair determinadas substâncias que podem fazer bem. Então, o primeiro estudo marcante nesse sentido é do professor Maurício Rocha e Silva, do professor Wilson Beraldo e do professor Gastão Rosenfeld. Trabalhando, na época, no Instituto Biológico de São Paulo, eles conseguiram isolar uma substância chamada bradicinina. Brad é de lento, e cinina é de movimento. É uma proteína, na verdade, hoje a gente sabe que é um peptídeo, que promove a contração lenta da musculatura. Esse trabalho foi publicado no número inaugural da revista Ciência e Cultura, que é uma revista brasileira da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Em 1949, o primeiro número dessa revista, e o primeiro artigo é o artigo do professor Maurício Rocha e Silva, que teve um impacto mundial muito grande, e teve segmento nesse estudo, vocês vão ver daqui a pouco,
Então é isso que eu falei para vocês, que a ação vasodilatadora ela é lenta, facilita a migração de células para o local do tecido atingido, e obviamente vai induzir proteção. Aqui estão os pesquisadores, o nome do artigo, vocês pesquisem isso na biblioteca. Esse trabalho foi seguido ao longo do tempo pelo professor Sérgio Ferreira. O professor Sérgio Ferreira isolou um peptídeo, que ele chamou de BPP, peptídeo que potencializa a ação da bradicinina. BPP, Bradicinin Potentiation Peptide. Legal, né? Esse é o professor Sérgio Ferreira, um personagem fantástico. Então aqui vocês têm, tá vendo? Graças à seleção natural, você tem possibilidade de ter recursos naturais. Então o negócio não é ficar matando cobra. Ela é extremamente benéfica, porque se não tem cobra, tem rato, né? Ela se alimenta de roedor, ela é muito importante, você tem que saber conviver com esses. Fornece no veneno dela, tem esse peptídeo que é muito importante para pessoas. Então, recurso natural que serve para tratar pessoas que têm problemas cardíacos. O captopril foi depois patenteado por um laboratório inglês. O professor Sérgio Ferreira não é o patenteador, mas é a pessoa que descobriu isso, né? E aí a gente tem alguns aspectos que eu gostaria, para finalizar, de salientar. Que a área de toxinologia ela foi, ao longo do tempo, e principalmente ao longo dos últimos 20 anos, adquirindo uma importância muito grande nas ciências em geral. Quer dizer, reconhecida como uma área do conhecimento importante a ser trabalhado. Haja visto que você tem o financiamento de um centro de pesquisa e inovação da FAPESP, era um programa da FAPESP, que se iniciou em 2000, e em 2008 esse é o professor Camargo, que foi a pessoa que teve a ideia de fazer esse projeto e coordenou esse centro. Em 2008 foi aprovado o INCT, que é um programa FAPESP-CNPq. Isso eu acho muito importante, porque é a primeira vez que uma agência federal une-se a uma agência estadual para financiar um projeto de fôlego de 2008 e termina agora esse ano. E agora acabou de ser aprovado o Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, que é coordenado pelo professor Hugo Armelin, aqui no Instituto Butantan. É um outro projeto do CEPID, que vem na sequência desse aqui, que é financiado pela FAPESP. Outro aspecto importante, em 1988 é criada a Sociedade Brasileira de Toxinologia. Um dos filhos do Vital Brasil, o Oswaldo Vital Brasil, professor de farmacologia da Unicamp, e a Júlia Prado, uma assistente dele na universidade, tiveram a ideia de criar a Sociedade Brasileira de Toxinologia. Vocês vão ter aula com a atual presidente da Sociedade Brasileira de Toxinologia. Ela vai contar talvez alguma coisa para vocês. E isso foi muito importante. Então, como eu estava dizendo, e voltando àquela noção anterior, essa questão da modernidade, ela entra com áreas do conhecimento como a toxinologia, etc. Mas tem um negócio que é importante que tem que ser registrado. Hoje, o ser humano confunde conhecimento científico com saber técnico. São coisas diferentes, né? E há muita confusão, porque você tem um encantamento tecnológico. Isso é a coisa mais dramática, a meu ver, né? Então, isso tem que ficar, as pessoas têm que ficar atentas para isso. Uma coisa é o conhecimento, a toxinologia trabalha o conhecimento, não é tecnologia, é conhecimento. E eu diria, finalmente, que eu, particularmente, não observo a natureza. Eu sou um homo pré-sapiens, eu estou numa escala... É a natureza que me observa. E eu tenho que ficar atento para ter essas informações. Por exemplo, aqui está passando uma onça parda, né, essa fotografia. Ela me vê, eu não vejo a onça aqui. Eu mostro isso para os alunos, eles falam assim, é uma vaca.
né? Parece qualquer coisa. Então, para terminar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês de que a toxinologia é uma área extremamente importante do ponto de vista do conhecimento, fundamentalmente. Isso vai abrir um campo extraordinário no conhecimento geral de todas as áreas que ela abarca, né? Bioquímica, imunologia, etc. Tal. Ao longo do curso, acho que vocês vão ter uma noção muito boa de tudo que a toxinologia traz de benéfico, e ela faz parte da nossa vida. Isso é mais importante. Muito obrigado.